quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 3. E eu quero ler com vocês do versículo 7 até o versículo 18. Então, 2 Coríntios 3, de 7 a 18. E eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Então, 2 Coríntios 3, 7 a 18. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é um novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com o véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por este momento de reflexão. E o Senhor fale conosco, que a tua palavra entre nos nossos corações e transmita o que o Senhor desejar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Hoje à noite eu quero falar com você sobre uma glória transformadora. Quero explicar para você o que significa a glória de Deus, explicar como ela nos transforma e qual é a nossa responsabilidade a partir daí. Com certeza você já teve amigos na sua infância ou adolescência, ou até mesmo na fase adulta, que influenciaram a sua vida. E influenciaram você de uma tal forma que você chegou até pegar os trejeitos dela, a maneira de falar, gestos ou características desse amigo. Eu lembro, não muito tempo atrás, quando eu era adolescente, e eu morava na cidade de Serquilho, uma cidade próxima daqui, mas ainda do interior de São Paulo. E lembro que quando cheguei na cidade, fiz amizades, e ali
existe um sotaque bem peculiar, um sotaque bem próximo de Piracicaba, que com certeza você já ouviu falar, né? Piracicaba. E nessa época eu lembro que por conta das amizades de escola e dos colegas da rua ali onde eu e meu irmão brincávamos, eles tinham esse sotaque e eu acabei pegando o sotaque bem característico. Pode ver que até hoje eu ainda tenho um pouco dele. Por exemplo, vocês passaram pela porta, né? Estão sentados aí não vou falar cadeira, né? Mas estão sentados na cadeira, mas são características que naquela época me influenciaram, pegaram muito. Hoje eu ainda tenho um pouquinho, bem pouquinho. Mas são amizades que nós fazemos durante a nossa vida e que nós pegamos esses trejeitos, essas características. E hoje nós vamos ver que a amizade com Deus, o relacionamento com Deus, deve nos influenciar a ponto de nós pegarmos características dele. Para que a gente entenda esse texto que nós acabamos de ler, eu fiz 3 perguntas que vão guiar o nosso passeio por aqui. 3 perguntas que vão nos ajudar a entender, olha só, entender como a glória de Deus transforma a nossa vida. Então, a primeira pergunta que vai guiar aqui é: o que é a glória de Deus? Eu vou tentar explicar para você e para que você entenda o que é essa glória que nós lemos aqui no texto do apóstolo Paulo. Uma segunda pergunta é: por que a nova aliança que Paulo fala nesse texto, ela é superior à antiga aliança? E a terceira pergunta é: como a glória de Deus nos transforma, nos torna parecidos com Ele? Então, eu quero começar explicando para você por que a nova aliança é superior à antiga. Se você pegar aqui no início do texto, Paulo vai fazer uma comparação entre o antigo sistema e o novo sistema. Vamos entender aqui sistema por aliança. Combinado? Então, todas as vezes que você vê aqui no texto, Paulo se referindo, falando sistema, você vai lembrar de aliança. Porque é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a antiga aliança era inferior à nova aliança. E aliança, no texto bíblico, ela tem o significado de relacionamento. Todas as vezes que você vê essa palavra no texto bíblico, ela está querendo trazer o significado de relacionamento. E todo relacionamento, ele traz implicações para nós. Implicações pessoais de lealdade, de companheirismo, de intimidade. Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. E ao longo do tempo, a gente vê na Bíblia, Deus se relacionando com as pessoas de forma diferente. Se você pegar lá no início de Gênesis, você vai ver Deus conversando face a face com Adão. Todo dia Deus se encontrava com Adão. Depois da queda, Deus muda a forma de relacionar. Depois de Moisés, por exemplo, a forma como Deus se relaciona com as pessoas é através de regras explícitas de comportamento. Ou seja, Deus ele esperava que as pessoas se comportassem de uma determinada forma para que houvesse um relacionamento saudável. E isso está lá explícito, por exemplo, nas leis que Moisés compartilhou com o povo. Olha, quando você entrar na presença de Deus, você precisa matar um
um cordeiro, você precisa estar cerimonialmente puro, você precisa se banhar. E não é normal que, quando a gente começa um relacionamento, geralmente existem umas certas regras não faladas entre nós, que geralmente são cumpridas, né? São regras geralmente de etiqueta, regras de formalidade. A gente não começa um relacionamento com alguém já plenamente íntimo, não é verdade? Existem algumas regrinhas que a gente vai tratando. Quando é uma pessoa mais velha, como vai o senhor? Está tudo bem? Como passou a semana? Cumprimentamos, né, segurando a mão. As senhoras, como vai a senhora? Passou tudo bem? Foi bem a semana? Por exemplo, a Kika, quando chegou, a gente tratava ela, como vai a senhora? Tudo bem? Aí depois agora já fala até Kika, né? É normal que um relacionamento no início ele comece assim. Mas todo relacionamento, a expectativa é que ele vá crescendo em intimidade, em interação, em conhecimento. Com Deus é a mesma coisa. A forma inicial de relacionamento com Deus, lá no início do texto bíblico, eram essas regras estabelecidas, mas que eram provisórias. Todo relacionamento, ele caminha para um nível maior de intimidade. E essas regras iniciais, que geralmente nós temos no início de um relacionamento, elas vão caindo, à medida que nós vamos nos tornando mais íntimos da pessoa. É isso que Paulo, por exemplo, fala. No versículo 11, o antigo sistema foi substituído por um novo modo de relacionamento com Deus. Paulo está dizendo o seguinte: o antigo sistema, essa forma antiga de relacionamento com Deus, ela veio acompanhada de sinais e milagres que eram espetaculares. O que não vai acontecer então quando o modo definitivo de relacionamento com Deus chegar? Paulo está dizendo o seguinte: se o menor, o provisório, é glorioso, ou foi glorioso, o que dirá o definitivo e o maior? Com certeza você lembra de milagres e sinais do Antigo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente fica logo, deixa eu ver onde está o próximo milagre, porque parece que é milagre sinal atrás de milagre sinal. Quando você lembra de Moisés, o que ele vem à mente? As 10 pragas do Egito, a abertura do mar, o maná descendo do céu, milagres e sinais que foram realizados, que com certeza são gloriosos, não é verdade? Mas o texto que Paulo lembra aqui é o texto de Moisés com o seu rosto brilhando. Você já olhou para alguém e fala: poxa, essa pessoa está brilhando hoje? Está bem, umas mulheres bem maquiadas, bem vestidas, está no brilho. Moisés, a gente fala isso de uma maneira figurativa, mas Moisés estava literalmente com o rosto brilhando. Moisés passou 40 dias e 40 noites conversando com Deus. Ele subiu no monte, Deus conversou com ele, passou todas as regras que ele queria que o povo cumprisse, e quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Você já imaginou isso? O rosto de alguém brilhando, mas um brilho que incomoda um pouco, porque você não está acostumado. O ponto de Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, se quando a forma de relacionamento com Deus estava no início, era aquela forma provisória,
os sinais, os milagres e a glória que foi demonstrada foi algo espetacular, o que não pensar da forma definitiva? A glória será muito maior, muito mais espetacular, porque o poder que fez todos esses sinais, que fez todas essas maravilhas, agora está habitando dentro. O Deus que realizou todos esses sinais e maravilhas, Ele habita dentro de você. Então Paulo diz o seguinte: olha, é por causa disso que essa nova forma de relacionamento com Deus é superior. E Paulo ainda lista 4 características. Ele fala o seguinte: olha, essa nova forma, essa nova aliança, esse novo modelo de relacionamento com Deus é superior ao antigo. Primeiro, porque ele é espiritual. Ele fala lá no versículo 8. Ele diz assim no final do 8, olha, maior glória terá o novo sistema que se baseia na obra do Espírito. Se antes o sistema, o formato antigo, ele era baseado em regras, em normas que nós deveríamos cumprir, agora ele é baseado na obra que o Espírito faz em nós. Porque a iniciativa do relacionamento é de Deus, não é nossa, não é do ser humano. Nós, se for depender da gente, nós não buscamos a Deus, nós não estamos interessados em ter um relacionamento com Deus. Por isso que Paulo fala que essa nova forma de relacionamento é espiritual, porque é Deus que vem até nós. Paulo também vai dizer que essa nova forma de relacionamento, ela é justificadora. No versículo 9, ele diz assim: se o antigo sistema trazia condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Essa nova forma de relacionar com Deus, ela nos traz uma boa notícia. Ela fala: olha, se você antes era injusto, agora você é justo diante de Deus. Espera aí, quer dizer que uma boa notícia, ela vem acompanhada de uma má notícia? Sim. Se você, esse novo relacionamento com Deus, ele está dizendo assim: olha, você antes era injusto, né? Agora você é justo. Antes você estava condenado à morte, agora você está na vida. Antes você estava condenado, agora você não está mais condenado. Perceba que você agora, nesse novo relacionamento com Deus, agora sim, você está justificado. Ele também fala que esse novo relacionamento, essa nova forma de relacionamento, ela nos traz esperança. Veja o versículo 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança. Qual esperança? A esperança de que essa nova forma, ela é a definitiva. Porque se antes a gente precisava cumprir diversas regras que sempre nos lembravam que nós nunca alcançávamos o padrão de Deus, agora, nessa nova forma de relacionar, nós temos a esperança de que, por meio de Cristo, nós alcançamos o padrão. E essa forma é definitiva. Deus não vai mudar a forma de se relacionar. Que nem aquelas pessoas, sabe, que às vezes, por alguma situação, a gente estava num nível de intimidade, e aí teve algum problema, e aí ela volta a ser um pouco distante. Com Deus não funciona assim. É definitivo. E a gente tem a grande esperança de que é para sempre. E por fim,
a gente tem a plena certeza de que essa nova forma de se relacionar com Deus, ela também nos dá liberdade. Veja os versículos 16 e 17, Paulo fala o seguinte: quando alguém se encontra com Deus, ou seja, quando alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se antes nós estávamos na escuridão, longe de Deus, agora, como se a gente estivesse num quarto escuro, sem possibilidade de enxergar a luz, agora nós estamos livres da escuridão. Nós podemos contemplar a glória de Deus, igual Moisés contemplava e tinha o seu rosto brilhando. Nós podemos perceber a glória de Deus e vê-la face a face. Então veja só, a pergunta sobre por que a nova aliança é superior à antiga, nós já respondemos. Para Paulo existem vários motivos. Por exemplo, como esses que a gente leu aqui agora, ela é permanente, ela nos justifica, ela nos dá vida. Mas o ponto principal de Paulo é essa nova forma de nós nos relacionarmos com Deus, ela é superior, ela é melhor, ela é maior, porque ela é mais gloriosa. A glória de se relacionar com Deus pessoalmente é maior do que através de regras que nós às vezes nem entendíamos o sentido. Agora eu quero falar sobre a segunda pergunta. O que significa a glória? Perceba que Paulo fala diversas vezes a palavra glória. No texto que nós lemos, essa palavra, Paulo ele a usa com significados diferentes. Mas o significado que eu quero trazer para vocês é aquele que está no versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Você sabe o que é glória? O que significa a glória de Deus? Essa é uma palavra que a gente lê tanto na Bíblia, e a gente sempre fala, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Mas você já parou para pensar, o que significa, o que você pode explicar por esse termo, glória? O teólogo Strong, ele fala que a glória de Deus é o esplendor da sua manifestação. Ou seja, quando Deus age, e aí, todas as vezes que você leu na Bíblia, Deus agindo, seja Ele revelando a si mesmo para as pessoas, seja através de ações milagrosas, seja através de sinais, ou até mesmo de atuações pequenas, como dar sabedoria às pessoas, iluminar o sentido de um texto. Então, sempre que nós vemos a ação de Deus e somos impactados por ela, nós estamos vendo a glória de Deus. Basicamente, vamos pensar o seguinte: quando você olha para o sol, ou quando você sai ao sol, você não sente o sol, porque se você sentisse o sol, você morreria queimado. Mas você sente os raios do sol. Os raios do sol tocam em você, você sente o seu calor. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus é a visualização das ações de Deus. Quando você vê Deus agindo, seja lendo o texto, seja na sua vida, seja entendendo um texto bíblico, seja percebendo uma revelação de Deus para você, você está vendo
a glória de Deus. E o que é melhor, isso é a consequência dessa nova forma de nós nos relacionarmos com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus dessa nova forma, a gente pode ver e refletir a glória de Deus. E ver e refletir a glória de Deus nos assusta. Porque nós, seres humanos, temos um entendimento diferente do que é a glória. Deus pensa em algo do que seja glorioso, nós, seres humanos, pensamos em outra coisa diferente. Pedro, por exemplo, ele fala, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Ou seja, a glória do ser humano, aquilo que nós consideramos glorioso, é provisório, em comparação com a glória de Deus, que é para sempre. Por exemplo, o que nós, seres humanos, consideramos importante? Bens materiais. Em contrapartida, o que Deus considera importante? Coisas espirituais. Fé, oração, meditação na palavra de Deus, momentos com Ele, isso Deus considera importante. Nós, por exemplo, queremos sempre as coisas ágeis e rapidamente concluídas. Queremos agilidade nos processos. Eu quero já entrar num trabalho, alcançar promoções e começar a ganhar muito dinheiro. Queremos algo sempre rapidez, agilidade. Enquanto que Deus tem o seu tempo. E nada acontece fora do tempo de Deus. Nós geralmente desejamos poder para fazer acontecer. Se eu pudesse fazer as coisas do meu jeito. Enquanto que Deus quer que nós nos contentemos na fraqueza. As coisas devem ser feitas do jeito dele, não do nosso. Perceba que a glória do ser humano é diferente da glória de Deus. Então, quando nós entramos nesse relacionamento com Deus, nós somos iluminados pela glória dele e podemos ver com clareza o que é importante para ele, que é totalmente diferente da nossa. E quando nós percebemos isso, nós somos capacitados para refletir a glória de Deus, a fim de que as outras pessoas vejam essa glória e sejam atraídas por ela. É igual um espelho. Um espelho que reflete a luz do sol. Lembra que o sol é uma coisa e os raios do sol são outra. O espelho reflete não o sol, reflete os raios solares. E o espelho que reflete a luz solar, ela não mostra o seu reflexo. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. As pessoas devem ver a glória de Deus e não a gente. Não somos nós que temos que ser vistos. É a glória de Deus. E como que a glória de Deus transforma a nossa vida? Como que nós nos tornamos parecidos com Ele? Veja a continuação do versículo 18. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A palavra que Paulo usa aqui para transformação, é a palavra que deu origem à nossa palavra chamada metamorfose. E aí o sentido que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós não estamos acabados, nós estamos em transformação. Nós somos, e aí
a música do Raul Seixas, nesse sentido está certa. Nós somos uma metamorfose ambulante. Não estamos prontos. Estamos sendo transformados pela glória de Deus. E aqui o verbo ele está no passivo, porque ele está dizendo que a glória de Deus nos transforma. Não somos nós que nos transformamos, mas nós sofremos a ação da transformação. Essa ação vem de fora, para dentro de nós. Quando nós vemos e refletimos a glória de Deus, nós somos transformados por ela. Enquanto nós refletimos a glória de Deus, igual o espelho, nós já somos transformados por ele, por ela, pela glória dele. Sabe quando você está com frio, e aí você sai no sol para se aquecer? Os raios solares, eles tocam na gente, e vão nos esquentando, sem a gente precisar fazer nada. Não é verdade? É a mesma coisa com a glória de Deus. Quando nós vemos a glória dele, e refletimos essa glória, ela vai já nos transformando. Eu quero fazer uma provocação aqui, que é a ideia de nós nos sermos transformados à imagem de Deus, ela é legal, ela é atraente. Porque o mundo inteiro, o brasileiro, aceita a ideia de Deus. O brasileiro é muito religioso. Se você pergunta, você crê em Deus? Para qualquer pessoa andando na rua, ela vai falar, sim, eu creio em Deus. Creio num Deus bom, num Deus justo, num Deus que é amor. E com certeza, pessoas do mundo inteiro aceitam essa ideia de um Deus bondoso, de um Deus que vai nos ajudar, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é amoroso. Agora, quando a gente fala que você precisa ser transformado num Deus que se tornou ser humano, aí a ideia já muda. Porque a glória de Deus, ela é plenamente revelada numa pessoa que é Jesus Cristo. Paulo inclusive fala isso, veja no versículo 6 do capítulo 4. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus é a revelação máxima da glória de Deus. Então, se você quer ser transformado pela glória de Deus e ser parecido com Deus, você precisa de Jesus. Não tem como fugir. Jesus é quem inicia esse processo. Porque foi através do gesto dele na cruz que Deus deu o primeiro passo em direção ao ser humano. Deus deu o primeiro passo para que a glória dele fosse plenamente conhecida. Para que o relacionamento que antes estava afastado fosse restaurado. E aí todas aquelas pessoas que se reconectam com Deus, que iniciam esse relacionamento com Deus nessa nova forma, recebem o Espírito Santo. Este processo, então, de se tornar parecido com Deus, se inicia com a entrada do Espírito Santo na vida. Porque o Espírito Santo nos transforma para nós nos tornarmos iguais a uma pessoa, que é Jesus. A pessoa que realizou todos esses feitos poderosos que a gente viu no Antigo Testamento, abriu o Mar Vermelho, trouxe maná do céu, fez as 10 pragas, essa pessoa passa a habitar dentro de nós.
E aí, com o nosso relacionamento restaurado, nós somos capacitados a ver e refletir a glória de Deus, expressa em Jesus. E aí, enquanto nós vimos e refletimos esta glória, elas nos transformam. Igual as amizades, que quanto mais tempo nós passamos, mais intimidade nós temos, mais parecidos nós vamos ficando. São as amizades que nos mudam. São as amizades de quem nós pegamos os trejeitos, de quem nós pegamos as características. Paulo não está defendendo aqui, meus irmãos, que nós devemos ser transformados em algo distante, em um Deus longe, que nós não podemos compreender, ou que nós somos transformados em uma forma abstrata, como se apenas a repetição de Deus é amor, Deus é inclusivo, Deus é perdão. Não, Paulo está defendendo que a glória de Deus se revela de uma forma plena em Jesus Cristo. E quando nós vemos o que Jesus fez, o que Ele ensinou, o que Ele pregou e o que Ele realizou na cruz, nós devemos refletir isso para as pessoas. E enquanto nós fazemos isso, somos transformados e nos tornamos iguais a Jesus. Portanto, meus irmãos, quero concluir. Essas 3 perguntas que nos guiaram aqui: o que é a glória de Deus? Por que a nova aliança é superior à antiga? E como a glória de Deus nos transforma e nos torna parecidos com Ele? A gente pode responder assim, para nós fecharmos. A nova aliança é superior à antiga, porque nessa nova forma de se relacionar com Deus, ela é espiritual, Deus é que inicia, ela é justificadora, nós somos declarados justos e íntegros diante de Deus, nós temos esperança, ela nos traz liberdade, e ela é mais gloriosa do que a antiga. O que é a glória de Deus? É a visualização das ações de Deus. E nada revela melhor a glória de Deus do que a pessoa de Jesus. Como nós somos transformados pela glória de Deus? Quando nós vemos o que Jesus fez, o que Ele ensinou, o que Ele pregou, o que Ele realizou na cruz. E quando refletimos isso, para as pessoas nós somos transformados e nos tornamos iguais a Jesus. E é isso que nós vamos cantar, que nós queremos ser iguais a Jesus.